Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Acompanhe pela Rádio Lagoa FM e pela Lagoa TV a diplomação e a posse dos eleitos nas eleições 2020. Apoio. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Agora é a hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva, e para isso a poupança do Sicredi é perfeita. Você pode começar com pouco. O importante é criar o hábito de poupar. Vai por mim, poupe no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Exalta Distribuidora oferece soluções em produtos para higiene e limpeza, materiais para escritório e variedade em embalagens. Fone Whats 996816454 ou 3358-3589. Avenida Presidente Vargas 623, bairro São Sebastião, ao lado da Agropeças Lagoa. Exalta, aqui você compra mais por muito menos. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec. Telefone 3358-4097. Pensou em praticidade, qualidade e bom atendimento? Lembrou Super Deboni. Mercado completo e conveniência todos os dias com você. Aberto todos os dias até às 22 horas. Servindo o cliente, inclusive domingo e feriados. Venha provar o melhor pão da cidade. Bebida gelada, carne de qualidade, frutas selecionadas e as melhores marcas em todos os produtos. Super Deboni, o super da família. Bar Viale, aberto aos sábados, domingos e feriados para melhor atender a comunidade lagoense. Agradecemos o povo lagoense pela confiança em nosso trabalho. Bar Viale, na Benjamin Constante 2099. Fone 3358-1780. Clínica Imagem, radiologia odontológica, radiografias periapicais, oclusais, ATM, panorâmica digital e documentação ortodôntica. Responsável técnico Dr. Eli Pegoraro, especialista em radiologia. Na 7 de setembro, edifício Piemonte. Fone 3358-1727. Agora em Lagoa Vermelha, a churrascaria.com, o novo local para uma gostosa refeição. Cardápio variado, completo buffet. Serve também comida a quilo para acompanhar toda a linha de bebidas. Para uma boa refeição, surgiu a mais nova opção em Lagoa Vermelha. Churrascariacarne.com. O prazer de comer bem na Presidente Vargas, proximidades aos bombeiros. Compasso Doripel. Você fabrica móveis? Tem uma indústria ou marcenaria? A Compasso tem as melhores soluções para você. Somos especializados em MDF, máquinas e acessórios para você construir seu móvel com qualidade e custo acessível. Entre em contato e saiba mais. Compasso, soluções para a indústria de móveis. WhatsApp 5499647-2530 em Lagoa Vermelha. Barcelona Móveis, existem várias razões para você preferir nossos produtos. Fone 3358-6800. Araldi Multimarcas. Adquirir carro é uma decisão importante. Vá direto a Araldi Multimarcas. Carros novos e seminovos de procedência e revisados. O melhor preço da região. Não feche negócio antes de passar na Araldi Multimarcas. Laboratório de Análises Clínicas Biolab. Há mais de 15 anos realizando exames com confiabilidade, segurança e precisão em seus resultados. Com uma equipe dedicada e comprometida com o cliente, realizamos todo
todos os tipos de exames biológicos, incluindo toxicológicos para CNH e Covid-19. Avenida Afonso Pena 761 no centro. Fone 3358-1162. Biolab, cuidado e qualidade para a sua vida. Atual Contabilidade, profissionais preparados para cuidar de sua contabilidade. Cumprimos calendários e prazos fiscais. No mês de setembro, ITR. Consulte-nos. Eleições é com a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Amigos, muito boa noite. Está começando agora mais uma audição do programa Lagoa Debate. Atração levada ao ar todas as segundas-feiras, neste horário, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Passada a eleição municipal, já ouvimos aqui neste mesmo espaço, na semana passada, o prefeito reeleito Gustavo José Bonotto fez a sua avaliação sobre o resultado das eleições, a sua vitória. Na eleição de 2016, Gustavo Bonotto somou de um eleitorado de 21.614 eleitores, 10.972 votos, 64,19%, contra 6.121 votos, 35,81% de Sérgio Menegas. Foram 17.093 votos válidos. Tivemos 479 votos brancos e 438 votos nulos. Tivemos também 3.614 abstenções. A diferença para o Gustavo na eleição de 2016 foi de 4.881 votos. Quer dizer, se aproximou dos 5.000 votos. Na eleição de 2020, o eleitorado de Lagoa Vermelha diminuiu, encolheu, reduziu. Passou a ser de 19.849. A redução foi de 1.775 eleitores. Gustavo Bonotto repetiu praticamente a votação da eleição anterior. Somou 10.993 votos, 73,45% dos votos válidos, contra 3.974 votos, ou seja, 26,55% dos votos válidos. Gustavo Bonotto teve quase a mesma votação em relação à eleição anterior. Só que Rômulo da Silva somou bem menos votos, o que fez a diferença aumentar. A diferença de Gustavo para Rômulo foi de 7.019 votos. Essa diferença passou a ser o novo recorde de Lagoa Vermelha. Hoje teremos as participações aqui no programa Lagoa Debate de Rômulo da Silva e Márcia do Carmo. Farão a sua análise, a sua apreciação sobre o desfecho das eleições de Lagoa Vermelha. Surpreendeu a diferença de votos? Rômulo, muito boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite, Márcia, minha querida companheira de campanha, que vi agora, depois de muitos dias, né, que nós Depois das eleições não haviam se encontrado mais. Ainda não, por questões de agendas pessoais minha e dela, a gente ainda não tinha se visto, nos vimos brevemente conversamos, né? Exato, numa outra emissora, e depois acabamos não nos vendo, né? Então hoje te encontro aqui de novo com muita satisfação e dizer para ti que o carinho, a admiração, o respeito que eu adquiri por ti nessa campanha não diminuíram em nada nesses, sei lá, 20 dias, nem sei quantos dias foram, mas só aumentou, né? E é um prazer muito grande estar aqui contigo. Nasceu uma grande amizade, né, Rômulo? Exato, uma grande amizade, e confesso que sinto
senti como devo dizer, uma certa emoçãozinha quando vi no celular, olhei a mensagem, tá vindo, né? Que era uma mensagenzinha que com frequência a Márcia me mandava ao longo da campanha, então me trouxe uma boa lembrança, né? E estar aqui contigo é muito bom. E Ademar também, todas as minhas deferências à tua pessoa, muito bom estar aqui de novo nos estúdios da Lagoa FM, da Lagoa TV. Em relação a esse resultado, ele surpreendeu Ademar pelo seguinte: o feedback que nós obtínhamos das ruas, né, nas nossas visitas, nas conversas que nós tínhamos, nas pesquisas internas que eram realizadas em algumas empresas, nas informações que nós recebíamos, não condizia com esse resultado. Né? Então, a linha de informação que nós tínhamos, né, sugeria uma eleição um tanto mais apertada, né? E nós acreditávamos na nossa vitória. Né? Então, a gente foi pego, sim, de surpresa, né? Porque nós tínhamos, claro, a gente trabalha numa eleição com todas as possibilidades, né? A gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, só termina quando acaba, né? E prova disso foi o segundo turno agora, se me permite fazer essa observação. O segundo turno nas grandes capitais do Brasil, São Paulo, que a gente imaginava que fosse dar uma eleição bem parelha, deu uma diferença grande entre o Bruno Covas e o Boulos, né? Porto Alegre, que eu até achava que haveria uma vitória da Manuela, pela questão das pesquisas, né? Sugeria que poderia haver a virada, houve a vitória do Melo, né? Então, as eleições, elas surpreendem mesmo, né? Então, a leitura que a gente tinha era um pouco diferente, mas foi esse o resultado, né? E cabe a nós acatar, desejar sucesso aos vencedores, né, e que o município possa seguir adiante, né, com base nesse resultado. Se mostra um grande desafio, né, para quem está à frente da administração, porque a conjuntura, ela é realmente uma conjuntura bastante difícil, né, que se apresenta, e esperamos que Lagoa Vermelha possa seguir bem nesses próximos anos. Márcia, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. E para você, essa diferença também surpreendeu bastante? Boa noite, Ademar. Boa noite, Rômulo. Né, o nosso carinho é recíproco, né? Foi uma campanha muito leve, a gente sempre falava isso. E foi uma descoberta. Eu, quando teve o resultado, disse: Rômulo, Deus me usou para que a gente pudesse fazer essa caminhada, você formar uma casca, uma experiência, e junto comigo, que já tinha essa caminhada toda e uma entrada, entre aspas, porque a gente não entrava nas casas, mas um acesso muito fácil, assim, nas casas, pelo conhecimento que as pessoas tinham, né, de 32 anos do meu trabalho no serviço público. Então, foi muito gratificante, né? Eu volto a dizer o que eu falei para uma amiga hoje de tarde: eu não poderia encerrar minha carreira de enfermeira, né, pública, de saúde pública, sem ter tido essa experiência. Para mim foi imensamente gratificante. Faria hoje exatamente como nós fizemos. Repetiria exatamente como nós fizemos essa campanha. Não mudaria nada? Obviamente que alguma coisa eu acho que o partido mudaria. Mas eu e o Rômulo tenho certeza que nós não mudaríamos nada, né? Eu acho que a nossa postura nunca foi de derrotados, nós sempre aceitamos o desafio como vencedores, aceitamos o desafio e nos propusemos a fazer essa caminhada com uma determinação, e isso foi quando eu decidi estar ao lado do Rômulo, né, pra gente quando aceitamos esse desafio, eu disse para ele: algumas coisas fizeram eu aceitar esse desafio, mas a principal delas é que quando eu conversei contigo, eu já senti você prefeito. Lembra, Rômulo? O Rômulo tinha uma vontade muito grande. E quando a gente vai para um desafio, você tem que ir com esse espírito de vencedor. Né? Então, a gente foi com uma energia que ela foi do início ao fim, com aquela energia, com aquela vontade, com aquela expectativa. E realmente isso que o Rômulo colocou é verdadeiro. Nos surpreendeu muito, porque a gente foi ouvindo as pessoas e as reclamações, e eu volto a falar, a falta de esperança, o desânimo das pessoas era tamanho, tanto na cidade como no interior. Então a gente não esperava esse resultado. Foi uma surpresa imensa. Nós respeitamos, né? A democracia é essa, o voto é soberano. Eu acho que é o único direito que a gente exerce, que é nosso direito mesmo, que ninguém tira, e as pessoas têm que saber disso, né? O quão importante esse nosso voto.
Então nós temos que respeitar. Mas a gente tomou uma surpresa porque ela não condizia com a realidade que nós encontramos, tanto na cidade como no interior, e com a realidade que as pessoas nos traziam. Então isso foi um paradoxo para nós, né? Que a gente não consegue entender, mas que tem que respeitar, porque está aí o resultado, né? Isso. Márcia, a campanha é totalmente diferente em relação a uma candidatura à Câmara de Vereadores? Você que já viveu essa experiência em 2 eleições anteriores? Muito diferente mesmo, assim, a agenda da majoritária, ela é muito mais ampla, muito mais complexa, né? Então, o vereador, ele se limita, não é que seja muito fácil a campanha também, ela é desgastante, mas ele se limita a fazer as visitas, né? A levar a sua proposta. A campanha da majoritária, do prefeito, do vice, eles têm muita agenda além dessa visita. Tem os debates que tem preparo, né? Tem as visitas, tem visitas nas empresas, tem reuniões, tem uma série de outras atividades que o vereador não tem. E tem uma responsabilidade, eu acho que muito maior, porque, além de tudo, tu tem que ter o conhecimento daquilo que você vai fazer. Então, a gente estudou muito, nós passamos 1 ano estudando, antes sem sermos candidatos, mas depois nós estudamos muito, eu e o Rômulo, né? A gente ia atrás, ficávamos, a nossa rotina era às 6h30 da manhã até às 11 horas, 11h30 da noite, né? A gente foi comer decentemente no último dia de campanha, que foi num sábado, né? Que quando nós terminamos, que às 10 horas não podia mais fazer campanha, nós assamos um churrasquinho, né? Em 4 pessoas, assim, porque a gente não estava muito cansado, comendo mal, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que mudar. Chegou a emagrecer quantos quilos? Eu não sei, mas eu emagreci. Você não vai me fazer essa pergunta, né, Ademar? Me respeito ao Rômulo, eu não vou dizer. Mas eu vou dizer que eu não emagreci, eu engordei 4, se você acredita nisso. Mas eu emagreci. É porque é muito desgastante. E eu, Ademar, volto a falar o que eu falei assim durante a campanha, né? Nenhum candidato merece isso. Eu acho que teria que extinguir isso, sabe? Eu fico pensando uma Porto Alegre, as pessoas não visitam as casas. É humanamente impossível. Então nós temos um pensamento interiorano ainda, que as pessoas não gostam de político, não querem ver político, mas se não for na casa não votam. É um contrassenso. Nós precisamos evoluir nesse sentido. O que a pessoa precisa fazer? Ela precisa falar aquilo que ela vai desempenhar na sua cidade. Né? Então, eu acho que os debates, hoje está tão fácil com a internet, né? Olha quantas lives nós fizemos. Então, eu acho que não precisa aquele desgaste, é fisicamente exaustivo e emocionalmente exaustivo. Você não sabe como é que a pessoa vai ter que receber, não tem por que esse desgaste, né? As pessoas têm que olhar os políticos, eu acho que de uma forma mais respeitosa, para que a gente possa, assim, ó, eu exijo mais e a pessoa tem que dar mais. Nós temos que qualificar a política, nós não temos que desmerecer os políticos, nós precisamos. Então, a nossa conduta é o contrário. A gente trata mal os políticos, a gente desacata os políticos. Nós não tivemos problemas assim de tratamento, mas eu falo de uma forma geral. Né? Então, eu acho que essas mudanças, elas precisam acontecer. E essa questão das visitas de casa em casa, eu acho que não é bom para quem recebe, né? Eu acho que a pessoa vai votar, ela tem que ter obrigação do que o candidato vai fazer, o que o candidato fez, qual é o seu comportamento, né? Vai atrás. Eu acho que a gente precisa evoluir nessa questão. Nosso boa noite a César e Janete Monhon, que estão acompanhando o nosso Lagoa Debate. Digno de registro a sua manifestação após a definição do resultado na entrevista que concedeu à Rádio Lagoa FM. Uma entrevista madura, sensata, equilibrada, admitindo a derrota e cumprimentando o vencedor. Em momento algum, apelou, usando assim uma expressão mais popular, como se costuma dizer. Muito madura a sua manifestação após a eleição.
Muito obrigado, Ademar, por essa observação. E, na verdade, é aquilo que eu sempre disse ao longo da campanha. Eu não caí de paraquedas na eleição. Eu venho de uma preparação de anos, eu gosto de política, eu sou um estudioso de política e da política como ciência, né? Então, eu compreendo a política como um processo democrático, né? Como um processo que ele acontece de tempos em tempos e é um processo que ele não deve ser pessoalizado, né? Eu não devo ter ódio do meu adversário, porque ele está buscando aquilo que ele compreende que é melhor para a Lagoa Vermelha. Eu tenho uma visão, tive e tenho uma visão diferente daquilo que ele pensa que é o melhor. Mas eu não tenho uma aversão pessoal a ele, muito pelo contrário, respeito ele, tenho certa admiração por ele, não tenho nada contra, e eu entendo a política como um processo, né? E quem está atuando nesse processo tem que haver respeito. Se eu quero uma construção política, uma realidade política diferente e melhor no meu país, eu tenho que dar um exemplo enquanto candidato, né? Se eu quero que as pessoas numa conversa de bar, numa conversa de café, numa conversa de família, se respeitem, se tratem bem, que elas passem além da figura da pessoa para chegar na figura da ideia, eu tenho que agir dessa forma também, né? Então, sempre que eu me dirigi e sempre que eu trabalhei com os nossos adversários, sempre foi na questão da ideia, jamais pessoalizando aquilo que estava sendo trabalhado. Então, eu não poderia agir diferente, né, Ademar? Porque, como eu falei, não caí nesse processo de paraquedas. Então a gente vem dentro de uma construção e essa posição para mim foi muito tranquila, porque a decisão de concorrer foi uma decisão tomada também de uma forma madura, avaliando essa possibilidade de ganhar, de perder, de ganhar com uma larga diferença, mas também de perder com uma grande diferença e estar preparado, né? Eu acredito que eu estava preparado e estive e estou preparado, né? Para todos esses reveses políticos que a gente vivencia. Uma pergunta comum aos nossos convidados de hoje. Por que Gustavo ganhou? Por que Rômulo perdeu? Inicialmente, Rômulo. Olha, Ademar, uma série de fatores. O primeiro deles é a questão, a onda da reeleição, né? Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política, econômica, social, que afeta o mundo todo, né? E nós vivenciamos uma tendência de reeleição em todo o país, né? Então eu cito o exemplo do Bruno Covas em São Paulo, que foi confirmado ontem no segundo turno. No Ceará houve reeleição, por exemplo, né? Que é uma grande capital. E aqui na nossa região houve muita reeleição. Capão Bonito Sul, Barracão houve reeleição, Sananduva, São José do Ouro, Caseiros também houve reeleição. Então houve uma grande tendência, porque um grande movimento de reeleição, porque na visão da população também um aspecto importante que deve ser considerado estamos num momento de instabilidade, né? Então muitas vezes não se mostra um momento, na visão da população, um momento adequado para uma mudança, né? Então numa visão mais conservadora, mais cuidadosa, bom, vamos manter como está, né? E o governo atual tem os méritos dele, né? Não, jamais vou desfazer os méritos dele, né? E eu acho que a questão, as diferenças de campanha em termos financeiros também, né? Nós investimos bem menos na nossa campanha, ela foi uma campanha bem mais enxuta, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos um aspecto visual bem mais simples, nós optamos por não trabalhar com a questão de adesivo, nós não tínhamos comitê na rua, nós não tínhamos cabo eleitoral pago, então a nossa estrutura era bem menor, né? E a questão, talvez, né, da minha pessoa, não sei se isso pesou ou não, né, do fato de ser jovem, né, não sei até que ponto isso refletiu em alguma coisa, né, mas é uma avaliação que isso tem que ser feito com o passar do tempo, né, e bem aquilo como a Márcia falava, a gente ficou surpreso, né, porque as reclamações eram muitas, né, as reclamações, as discussões, as queixas, elas eram muito grandes, então a gente acaba ficando até confuso em fazer essa avaliação, mas eu acho que o fator predominante é sem dúvida esse movimento de reeleição. Eu acredito que esse movimento de manter o status quo, de manter as coisas como estão, num aspecto de conservadorismo, no sentido de não querer arriscar, né?
Acho que e foi bem ao contrário da outra eleição. Que havia uma onda de mudança. Até eu verificava que eu acompanho bastante mesmo, quando eu digo que eu acompanho é porque eu acompanho de verdade. Esse momento, por exemplo, na eleição, na primeira eleição do prefeito Gustavo, era um momento muito favorável para os outsiders, né? Para aquelas pessoas que não eram políticos de carreira. Porque havia toda aquela questão do governo Dilma, impeachment e tal, então era um momento muito favorável para os outsiders. E agora, esse movimento dos outsiders acabou. Outsider, para quem está nos acompanhando, é aquela pessoa que é de fora da política, né? Que não é um político tradicional, né? Então, esse movimento acabou perdendo força, né? Neste momento. Então agora o pessoal começou a voltar a preferir de novo os políticos tradicionais. Tanto que partidos tradicionais de base mais conservadora, como por exemplo o próprio Progressistas, o MDB, né, que são partidos mais antigos, assim, fizeram muitas prefeituras, né? Então isso mostra uma tendência do país nessa manutenção de um aspecto mais conservador, voltando mais para o centro novamente. Então é uma análise política que a gente consegue fazer até em nível nacional, e acho que a conclusão desse segundo turno foi bem importante para a gente fazer essa avaliação. Márcio, por que Gustavo ganhou e por que você e o Rômulo perderam? Eu penso um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho diferente, assim, né? Eu acho que tem a questão, pelo Rômulo ser jovem, eu acho que não é a justificativa, porque na época da primeira eleição do Gustavo, ele tinha a mesma idade, né, que o Rômulo. Mas agora, ele estava num processo, ele pegou uma prefeitura extremamente confortável financeiramente, uma prefeitura estabilizada, uma prefeitura que vinha numa crescente, com uma série de projetos para serem executados, e que deu uma sustentabilidade administrativa para ele nesses 4 anos que ele estava na prefeitura, tanto financeira como nessa questão estrutural dos projetos. Na avaliação das pessoas que vêm de fora, de uma forma geral, é uma administração boa, que ela merece ser continuada para ter esse processo dando continuidade, né? Então, nesses 4 anos, ou 3 anos e meio até a eleição, não deu tempo, na estrutura que tinha a prefeitura, quando o Gustavo assumiu, de mostrar falhas ou algum processo administrativo que não pudesse ter dado certo. Então, o que eu acho e na nossa avaliação, como o Rômulo colocou, a gente respeita a forma de administração dele, mas é uma forma muito diferente da que nós consideramos que seja a correta. Nós temos uma visão de fazer um planejamento numa cidade para que a cidade se fortaleça para 4, 8, 12, 16 anos. É para frente. Uma cidade planejada. O que nós vemos da minha avaliação, o que eu vejo na minha avaliação, é que o Gustavo entrou, ele não tinha um planejamento dele, da administração dele. E com todo respeito eu estou dizendo isso, né? Que eu acho que isso foi, na primeira vez que ele foi eleito, acho que foi uma surpresa até para ele, né? Ele fez uma administração em cima de uma administração que já estava em andamento. Então foi dada uma continuidade. Eu acho que a real administração que o Gustavo vai mostrar é agora. Então as pessoas deram esse crédito, porque estava administrando. Teve a questão das intempéries, que as pessoas também vitimizaram um pouco administrativamente falando, que eu acho que junto com isso ela trouxe uma sorte, entre aspas, para o município, sorte no sentido, não me entendam mal, teve as tragédias, mas teve a questão que veio junto, que foi a questão financeira, que eu acho que agora, para os próximos anos, talvez não tenha mesmo aporte. Então, eu acho que a real execução administrativa do governo Gustavo, eu acho que vai se dar nesses próximos 4 anos, né? Que a gente torce que seja, assim, realmente uma administração fortalecida. Lagoa Vermelha precisa. Nós precisamos, nós moramos aqui, nós continuamos com a mesma ideia, né? Uhum. Nós queremos que tenha emprego, que as pessoas não se satisfaçam com a sacola econômica,
que tenha mais pessoas indo nas casas ver. Gente, as pessoas estão abandonadas, sim, nós vimos isso, né? Então, assim, vai começar a aparecer isso se essa estrutura administrativa não tomar conta disso. Essa é a minha avaliação. E um outro aspecto, Márcia Ademar, se me permite, que eu acho que é importante, essa administração trabalhou muito bem a imagem dela própria, né? Uhum. Então, trabalhou, se vendeu muito bem como uma administração produtiva, vendeu uma imagem boa, né, para a comunidade, trabalhou um marketing bom. Né? Então isso acaba refletindo no ideário das pessoas, né? Então isso traz uma construção na cabeça das pessoas, né? É uma outra análise também, que nós fizemos isso durante a campanha, né? Como se o prefeito em si estivesse numa redoma e as pessoas justificavam, por exemplo, as coisas acontecendo pela sua parte administrativa, pelo secretário, o secretário que não faz, as pessoas que não colaboram com ele, mas daí o prefeito, ele não executa, a função dele não é executar, a função dele é comandar os executores, né? Mas as pessoas realmente, dentro desse marketing, né, tinham uma ideia como uma coisa meio imexível, lembra? Né? Acho que cabe bem aqui o termo, né? Que não dava para mexer assim e justificando a falha na estrutura, né? Então... E acho que é um ponto importante, né? O trabalho político de campanha foi bem desempenhado, né? Então eles fizeram a campanha bem trabalhada, fizeram a campanha com bastante recursos, com bastante força de trabalho, com bastante equipe, né? E que isso foi um diferencial em relação àquilo que nós dispunhamos, né? Então isso tem um impacto grande. E eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos a turma do quanto pior melhor, né? Isso eu quero deixar, mas assim, absolutamente claro, porque nós precisamos de uma cidade que vá bem. Diferente do cenário nacional, onde as coisas acontecem, daí demora para a gente sentir o resultado aqui. Se Lagoa Vermelha for mal, imediatamente todos nós sentimos o resultado. Repercute. Então essa ideia do quanto pior melhor não funciona em nenhum lugar. Eu não tenho essa visão, tenho certeza que a Márcia também não tem, né? Então essas questões que a gente aponta fazem parte do debate democrático e debate político, né? E estão dentro do questionamento que nos foi feito aqui, né? E que a gente busca identificar esses elementos que, no nosso modo de ver, foram diferenciais que afetaram dentro desse processo todo aí, né? Elencou uma série de fatores que contribuíram para a vitória de Gustavo José Bonotto e falou que ele tem os méritos dele também. Quais são esses méritos na sua avaliação? Ademar, o prefeito Gustavo teve as atividades dele com as formações de equipe, projetos que ele levou adiante e que ficaram das administrações anteriores, da administração Getúlio, da administração do prefeito Getúlio, a exemplo da própria Avenida Presidente Vargas, né, que foi e é o maior projeto de infraestrutura da história do município e que ficou financiada, projetada, licitada, com recursos, né, para fazer isso e levou adiante essa obra, né. Então, ele tem a parcela dele de executor da obra, né, mas ele não é a única pessoa que fez isso, né? Então ele tem esse mérito, né? O prefeito Getúlio tem lá o mérito dele de ter feito a captação do recurso, de ter olhado para essa necessidade, para todas essas outras ruas, que são 12 ou 13, não me lembro o número exatamente, né? Mas ele tem esse mérito, né? De ter executado. A outra questão é o agendamento das consultas por telefone, né? Que é um aspecto que nós ouvíamos muito, né, Márcia, que as pessoas, a gente gostou e tal, apesar de dizer, olha, tem problema nisso, tem problema naquilo, tem problema naquilo outro, a gente chega lá e não tem médico, a gente chega lá e falta isso, falta aquilo, tem problema assim e tal. Então, são processos para serem melhorados, mas que foram coisas que são boas, assim como todos os prefeitos que passaram por Lagoa Vermelha deram a sua contribuição, né, Ademar? A gente não seria aqui...
picanha e pequeno a ponto de dizer que não tem nada de positivo, mas jamais, né? Então, assim, todos os prefeitos têm a sua contribuição, até porque, e aquilo que a gente pregava ao longo da campanha, que o prefeito ele tem que trabalhar dentro dos seus 4 anos, mas com uma visão de longo prazo, né? Trabalhando, semeando, formando bases para que o município possa evoluir, para que aquela contribuição dele ela seja sólida para o futuro, né? Então, esses méritos que eu falo, né, são essas contribuições que o prefeito Gustavo está dando e que outros virão a dar no futuro e que muitos outros deram no passado, né? Então, está fazendo a administração dele. Márcia, na sua avaliação, qual foi o recado das urnas? O recado das urnas. Que a proposta do prefeito Gustavo é a melhor. Né? Eu acho que a gente tem que aceitar isso. Né? Eu acho que não... A forma a minha opinião, ou a opinião do Rômulo, a opinião do nosso grupo em relação à administração, eu acho que ela fica num segundo plano. Eu não mudo a minha opinião. Eu acho que a nossa proposta, o nosso plano de governo, não é aqueles itens, sabe, Ademar? É a ideia central, o que um plano quer. Eu acho que isso que é o diferencial de um plano ou outro. Nós queríamos que toda a cidade evoluísse por igual. Nós queríamos que o dinheiro circulasse muito mais aqui em Lagoa Vermelha. Nós queríamos buscar muito dinheiro para fazer com que fosse investido muito aqui em todas as áreas. Nós queríamos que todas as pessoas evoluíssem, que todas as pessoas tivessem qualidade de vida. O prefeito Gustavo foi eleito por 4 anos e nesses 4 anos ele fez uma administração diferente dessa nossa proposta. Então foi isso que a gente propôs. Como é que vai ser a administração dele daqui para frente? É para essas pessoas, 7 mil pessoas aí que... Foi mais, né? As pessoas que votaram, eu acho que agora no total, né? Para 28 mil pessoas, assim, que eu acho que é esse trabalho que ele tem que mostrar, né? Eu fico bem preocupada com essa questão da propaganda, né? Da questão da mídia, da questão das pessoas não... As pessoas hoje não têm paciência para ir lá procurar e ver se realmente aquilo que está sendo vendido é o real, né? As pessoas querem a coisa imediata. A internet, ela tem uma coisa de favorecimento, mas tem a outra que não favorece, né? Porque você não tem a capacidade de ir atrás daquilo que se realmente está sendo verdadeiro, aquilo que está sendo colocado, se é real, se é mesmo daquele jeito, né? Algumas pessoas até falam assim hoje, né, na mídia. Eu como vereador, mas não faz isso, nunca fez enquanto vereador, agora tu está propondo isso enquanto candidata a vice, né? Não, a gente propunha. As pessoas é que não acompanham o trabalho. As pessoas é que não vão lá ver o que o vereador está fazendo. O vereador é teu empregado. Né? Eu tenho como obrigação de estar acompanhando o meu empregado, né? O que é que ele está fazendo? Então as pessoas, elas criticam por criticar, elas endeusam por endeusar, né? Então eu acho que a gente está passando por um momento na política crítico, sabe? Um momento severo, um momento tenso, que é as nossas vidas que está aí, né? Para serem geridas por alguém. Eu não falo só a nível da Lagoa Vermelha, né? Então eu acho que a gente precisa saber que nós temos uma responsabilidade imensa em quem a gente coloca para gerenciar o dinheiro do município, é o nosso dinheiro, né? Então assim, eu vou comprar esse microfone, eu posso pagar R$1.000, mas eu posso pagar R$2.000 também. E se as pessoas não forem atrás para investigar isso, para ver, vai ficar tudo bem. Porque isso aqui vai ser pago os R$2.000, mas eu poderia comprar 2 microfones, e na verdade foi comprado um só. E era essa a proposta que nós tínhamos, assim, de gastar o dinheiro de uma forma diferente, né? Mas eu acho que a resposta está dada. É a confiança das pessoas que elegeram o Gustavo, né? Então, eu acho que agora é esperar esses 4 anos. Eu gostaria de colocar, assim, não sei se cabe o momento, assim, eu sou contra a reeleição. Eu acho que teria que ter de 5 a 6 anos o mandato de prefeito, porque eu acho 4 pouco, né? De 5 a 6, mas sem reeleição. Eu acho que a reeleição peca muito, né? O prefeito ele é eleito para 4 anos.
Essa história de no final do 4 ele dizer lá no 5º que vai fazer, ou se comprometer com as pessoas antes da eleição. Em janeiro eu faço isso. Não. Tu é eleito para 4 anos, né? Então eu acho que essa mudança aí, nessa reforma administrativa, aí, essa reforma política, ela deveria existir. A gente sabe que tem outros interesses nisso, né? Que provavelmente não vai acontecer. Mas eu sou favorável a isso. Contra a reeleição e que o mandato do prefeito fosse estendido, né? Um pouco mais. Iria dar tempo de mostrar a competência ou não do administrador neste período, né? E é o período que ele foi eleito para exercer o seu mandato. Na sua avaliação? Damara, aquilo a gente já respondeu, né, anteriormente a esse questionamento, né? E dentro disso que a Márcia falava é mais ou menos isso, né? A proposta foi essa vencedora, né? A população fez uma escolha, agora ela tem uma responsabilidade que, trazendo para o meu campo, para a área do direito, ela tem uma responsabilidade que nós chamamos responsabilidade em vigilando, que é a responsabilidade de fiscalizar, de acompanhar, de vigiar, né? Então a comunidade escolheu, contratou esta equipe para comandar essa empresa Prefeitura de Lagoa Vermelha pelos próximos 4 anos e, como contratantes, tem que fazer esse acompanhamento, essa fiscalização, né, e estar presente dentro dessas avaliações. E eu acho que o mais interessante de tudo, Ademar, eu acho que, se me permite dizer, dentro de todo o processo de amadurecimento político, porque acho que é isso que nós precisamos no Brasil como um todo, é amadurecimento político, é nós fazermos política, nós avaliarmos a política de uma forma um tanto desapaixonada, né? A gente se apaixona por uma figura, por uma pessoa, por um grupo, por uma ideia, e a gente esquece, se veda e não enxerga mais nada, né? Não estou falando especificamente aqui, eu estou falando de amadurecimento político no Brasil como um todo. E a gente esquece, a gente não consegue ver mais os problemas de nada, porque nós estamos apaixonados por uma pessoa, por uma ideia, e acho que é isso que dividiu o país, né? Nessa questão direita-esquerda, fulano, beltrano, essa pessoalização, né? As pessoas se apaixonaram por isso e não conseguem, perderam a racionalidade. Nós precisamos reencontrar essa racionalidade para poder avaliar. Isso faz parte do amadurecimento político. Então, o que eu peço às pessoas é que recuperem a sua maturidade política para avaliar os governos federal, estadual, os seus representantes no legislativo e também o governo municipal de Lagoa Vermelha que escolheram nessa eleição 2020, né? Nós vamos atravessar aqui períodos difíceis nos próximos 4 anos, né? Nós temos todo o período de pandemia ainda, né? Nós temos as questões climáticas, então temos grandes desafios aí e que as pessoas fizeram uma escolha, né, com base no atual cenário e com base nestas condições escolheram um representante e vão ter que fiscalizar, vão ter que acompanhar e vão ter que lidar com essa equipe, né, que eles escolheram, e que nós desejamos que ela seja exitosa, como eu já falei antes, né, mas a escolha foi feita e agora cabe a nós trabalharmos, né, todos com essa equipe. E quando eu falo em responsabilidade, em vigilando, né, em vigilar, em vigiar, em acompanhar, em estar presente, em fiscalizar, não é só por parte de quem votou, é por parte de todos os cidadãos e cidadãs de Lagoa Vermelha. Todo mundo vai estar, tem que fazer esse processo de acompanhamento, né? Aquela coisa que a Márcia dizia, por que não fez isso, não propôs quando era como vereador, agora está propondo como candidato. Ela propôs, né, tu que não acompanhou. Então, nós temos que fazer esse processo de acompanhamento. E eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Rômulo, tu acompanha tudo? Claro que eu não consigo, né? Mas a gente tem que estar buscando cada vez mais estar presente, e esse que é o grande processo, assim, de amadurecimento político mesmo, né? Estar fazendo parte dessas questões da nossa comunidade. Então, é o que eu espero para a nossa Lagoa Vermelha para os próximos 4 anos aqui, e que a gente possa evoluir como cidade. E só complementando, Ademar, se me permite, bem rapidinho, as questões, quando se fala em política, não é o problema pessoal, não é a questão individual, a vida da pessoa. Eu tenho um problema com aquele candidato e aí a política se torna um ringue, né?
Então, eu acho que é uma evolução em todos os aspectos, né? De você ver aquela pessoa, ela podia ter sido a pessoa maravilhosa na sociedade. Ela se candidata, as pessoas já começam a desmerecer a pessoa e já... Ela está colocando o nome, né? Para contribuir, né? Para contribuir, você não é obrigado a votar nela. Então analise o perfil da pessoa, analise a proposta da pessoa. Isso é uma escolha dentro da democracia, uma escolha sábia, né? Não pela a questão apaixonada, né? Não é o meu grupo, então a gente abandona, né? Escorraça, né? Então eu acho que isso é uma questão de maturidade que está faltando bastante. Como eu diria, acho que era, não sei se era o Zé Mendes, mas que dizia assim, vamos acabar com esse apaixonamento. Uma observação feita pelo Dr. Altair Reck Ramos numa avaliação que ele fez sobre o resultado da eleição. Passados 2, 3 dias, entrevistamos o Dr. Altair Reck Ramos no programa Bom Dia Cidade com a finalidade de avaliar o resultado da eleição. Ele fez uma observação interessante. Não é fator determinante, longe disso, mas ele percebeu que as lideranças, os nomes de um peso maior do PDT não abraçaram, como deveriam ter abraçado a candidatura de Rômulo da Silva. O que se via, foi observado pelo Dr. Altair, e eu até concordo, assino embaixo, era o Rômulo, a Márcia, de casa em casa, na cidade, no interior. Não se via as lideranças acompanhando, e mesmo os candidatos à Câmara de Vereadores. Ademar, nós fizemos um processo de campanha um tanto pulverizado, né? Porque como nós não tínhamos a figura dos cabos eleitorais pagos e tal, né? Nós precisávamos, os nossos cabos eleitorais maiores eram os nossos candidatos a vereador. E nós precisávamos dessa pulverização. Quem sabe poderíamos ter feito melhor? Acredito que sim, né? Poderíamos estar mais aglutinados? Acredito que sim. Mas essa campanha, ela foi diferente por conta também desse cenário todo, mas ela precisava ter a minha cara e a da Márcia, né? Em momento algum eu me senti, e eu te digo isso de coração assim, aberto, em momento algum eu me senti abandonado pelas lideranças do PDT. Eu sempre recebi apoios, feedbacks, até porque assim, muitas lideranças do PDT estão numa idade já, como a gente brinca, cruzar o Cabo da Boa Esperança, né? Então, cruzar o Cabo da Boa Esperança, queridos companheiros, né? Então, muitos tinham até dificuldade de ir a campo por essa questão de grupo de risco. Mas me mandavam mensagem diariamente. Hoje falei com fulano, hoje falei com Beltrano, hoje falei com Cicrano, né? Liguei pro fulano, me mandava mensagem que tinha... E tinha reuniões diárias também, e tinham reuniões no nosso QG e tal. Então, talvez isso não tenha resplandecido pra rua, né? Mas a gente tinha esse movimento interno. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia, né? Claro que poderia ter sido melhor. A gente sempre pode melhorar. Eu tinha um professor de teoria política, quando eu cursei um ano de faculdade lá em Balneário Camboriú, que ele dizia assim, que sempre é possível fazer melhor. Se você escrever um texto hoje e ler ele daqui 6 meses e achar ele maravilhoso, é sinal que você emburreceu, né? Você tem que achar ele que tem alguma coisa que você pode melhorar. Então a gente olha para trás, né? E vê que o nosso grupo poderia ter pegado melhor, né? Mas a gente não foi abandonado de modo algum, né? Mas nós fizemos essa nossa campanha assim, simples, né? Essa campanha do Rômulo e da Márcia. E também porque é um momento de transição dentro do PDT. Apostaram mais nas redes sociais, o gasto foi na ordem de R$20 mil. Apostamos bastante nisso, né, Ademar, porque a gente precisava fazer edição de vídeo, edição de material, a questão de fazer, como chama, os cards de campanha, as artes de santinho, de material, né, então tudo isso precisava ser feito. Então, foi no que era o que a gente dispunha, né, para poder fazer. E tinha a questão do que as pessoas falavam, que o Rômulo não era conhecido. Então, o objetivo era o Rômulo. Teve uma época que da campanha que nós, numa reunião, a gente conversou. Para poder dar tempo de ir mais casas, quem sabe a gente separa
o Rômulo vai para uma área e a Márcia vai para outra. Nós nunca aceitamos, né, Rômulo? A gente sempre optou, não. Porque teve 2 situações que o Rômulo estava se preparando para debate e eu acabei indo sozinha com outras pessoas, com vereadores. E as pessoas diziam, Márcia, mas você a gente já conhece, a gente quer conhecer o Rômulo, aquilo que nós falamos antes. A necessidade das pessoas terem o candidato ali na presença, né? Então, a ida do Rômulo, ela foi fundamental, ela era necessária, porque as pessoas não conheciam, né? Então, acho que foi por aí também, né? E Ademar, eu não sei se você vai questionar isso mais adiante, mas eu estou acompanhando o horário aqui. Nós falamos até agora sobre aquilo que eventualmente nós perdemos, mas eu quero falar sobre o que nós ganhamos, né? O que ganharam? 3.974 pessoas, Ademar, votaram em nós. 3.974 pessoas saíram de casa num domingo com chuva, com pandemia, com uma série de restrições, uma classe política em descrédito, e foram lá apertar o 12 na urna, né? Eu não conversei com 3.974 pessoas. Eu tenho certeza que eu não conversei com todo esse número de pessoas. E mesmo assim elas acreditaram em nós. Então, eu quero agradecer mais uma vez, e vou agradecer sempre a cada pessoa que acreditou no nosso projeto, né, Márcia? Que apostou em nós, que nos recebeu, que nos ouviu, que apostou em nós, que considerou o Rômulo e a Márcia como a melhor alternativa para a Lagoa Vermelha. Nós seremos eternamente gratos. Então a gente tem que olhar o que a gente ganhou. Ademar, até um pouco tempo antes da eleição, nós não tínhamos candidato, né? Nós estávamos trabalhando com a questão da figura do Getúlio Cerioli. Então, e eu falei sempre isso, e não foi com uma questão de vitimização, mas eu sou uma pessoa de família muito simples, né? Eu vim lá do bairro Gaúcho, eu não venho de família política tradicional, eu não tenho, não estou menosprezando meu pai e minha mãe aqui, longe disso, morro de orgulho deles, mas eu não sou filho de pessoas importantes da sociedade lagoense, né? Eu não tenho um caminho pavimentado político, eu construí e estou construindo, e 3.974 pessoas acreditaram em nós. Então, assim, eu até estava hoje, casualmente hoje eu almocei com o Getúlio, a gente se encontrou no restaurante, eu digo, senta aqui conosco, vamos almoçar. E a gente estava ali conversando e eu pensando, né, 10 anos atrás eu imaginava, meu Deus, né, o seu Getúlio, né? E agora eu estava como sucessor dele, politicamente falando, e foi nosso coordenador de campanha, e a gente estava ali hoje almoçando e conversando amenidades sobre política, e de noite eu vim aqui conversar contigo sobre uma eleição que eu concorri e perdi, né? Mas dentro da maior pandemia da história do mundo. Então, assim, a gente vai construindo coisas, né? Colocando marcas, construindo espaços. Então, assim, a gente tem que avaliar o que ganhou. Então, essas amizades, como essa que eu construí com a Márcia, muitas pessoas que trabalharam conosco, né, Márcia, ao longo da campanha. Então, essas amizades, esses laços e essa confiança que a gente construiu, são coisas que a gente tem que enaltecer. E esse processo democrático que a gente construiu em Lagoa Vermelha, inclusive fortalecido por termos essa vitória, digamos assim, estrondosa do nosso adversário, e o nosso reconhecimento a ele também contribui para que Lagoa Vermelha vá se tornando aos poucos uma cidade democraticamente madura. Márcia. Eu quero agradecer também, né? Acho que essas 3.974 pessoas, né, que acreditaram no nosso projeto. Como eu coloquei, eu faria exatamente igual a campanha como nós fizemos. Essa é uma campanha dos sonhos, a gente falava isso, né, Rômulo? Uma campanha com pouquíssimo dinheiro, uma campanha com a defesa de ideias, uma campanha que a gente pudesse levar, assim, esperança para as pessoas, uma campanha muito honesta. Então, eu saio satisfeita também, né? Vou colocar aqui rapidamente, assim, por que eu decidi, porque tinha algumas pessoas que diziam assim, mas e você tinha decidido que não ia mais, né? Eu acho que isso nem era motivo para discutir, né? Mas quando eu me elegi vereadora 2 vezes, a primeira vez eu fiz em torno de 700 votos e a segunda em torno de 600 votos. Eu não me elegi sozinha. Nenhum vereador se elege sozinho, né? Então, nós precisamos de outros vereadores que coloquem o nome, que vão lá, que fizeram menos votos do que eu, mas que me emprestam esses votos para que a gente possa conquistar essa cadeira.
Então eu tinha uma obrigação, tanto com o PSB, uma obrigação moral comigo e com o PDT. Tanto que quando a gente foi para decidir, eles me disseram, Márcia, tu não tem essa obrigação. Isso é um compromisso meu comigo mesma. Não que o PSB ou o PDT estivessem exigindo isso de mim, jamais. Mas eu tinha essa consciência, que eu tive a oportunidade de ser vereadora por 2 gestões, 2 vezes, porque outros candidatos do PDT emprestaram, e do PSB emprestaram os seus votos para que eu pudesse estar lá. Então eu não tinha como negar isso. Isso é um compromisso coletivo, isso é a democracia. Isso é pensar além de você, é pensar no coletivo. E foi nesse sentido que a gente aceitou, abraçou isso e fomos assim abraçados até o final, com muita vontade, né? Então, eu acho que realmente, assim, eu volto a frisar. Eu acho que Deus me usou para que o Rômulo fizesse uma casquinha, né? Desculpe, tinha um alarmezinho aqui. Fazer esse amadurecimento, porque o Rômulo é uma pessoa extremamente inteligente, ama a política, tem um compromisso ético e com a verdade que é invejável. Às vezes eu dizia assim para ele, eu explicava alguma coisa, ele disse, Márcia, eu não vi isso. Eu disse, mas eu tô te falando. Ele disse, mas eu preciso ver. Então, se ele não tinha o documento na mão, se ele não vivenciava, ele não vendia a ideia. Sabe, dá uma tranquilidade de trabalhar com ele assim, ó, impressionante, né? Então, eu ainda vou querer votar para ti, para prefeito de Lagoa Vermelha, tá? Na próxima eleição. Eu não vou ser candidata. Não concorre mais, não concorro mais, né? Algumas pessoas dizem assim, ela já disse isso 2 vezes esse ano. Não teria problema nenhum em dizer, mas eu vou dizer assim, ó, eu não concorro mais, né? Eu não concorro mais porque a minha carreira nunca foi prioridade ser política. A minha prioridade era ser enfermeira. Né? E tive a felicidade de acabar com fazendo essa campanha e ver o que eu fiz como enfermeira, né? Sem ter essa ambição de ser política, né? Então, eu termino satisfeita com a minha trajetória. Já dei a minha contribuição, vou continuar a ser militante, né? Eu acho que a gente precisa colaborar com a sociedade, com a comunidade, mas para cargo político eu encerrei, né? Só vou votar para o Rômulo. Veja bem, 1 hora foi pouco tempo para conversarmos tanta coisa e outras questões que teríamos para abordar. Mas já avançamos o horário. Eu quero agradecer imensamente ao Rômulo da Silva, a Márcia do Carmo, gentilmente atenderam o nosso convite no sentido de virem participar aqui do nosso programa, falando sobre o resultado da eleição. O Rômulo com certeza vai concorrer na próxima, é líquido e certo, já com mais experiência, com mais bagagem, mais conhecido. Eu vou ser cabo eleitoral dele. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Sucesso em seus projetos pessoais, Rômulo. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado a Lagoa TV pela oportunidade. Muito obrigado, Márcia, pelas palavras. E a todos pela audiência, e vou encerrar com uma palavrinha só, que era um jargão de um comunicador, ainda hoje, que ele diz assim, voltaremos. Nosso boa noite a Verônica Chaves Cassola, o Juarez Antônio Lorenzon, pessoal aí acompanhando o nosso Lagoa Debate. No final um registro triste, lamentável. Tivemos hoje o falecimento de Isaías Camozado, figura conhecidíssima em nossa sociedade, em nossa comunidade, por vezes polêmica, figura bem extrovertida, família tradicional. Acabou falecendo hoje o Isaías Camozado. Nossos sentimentos à família. Sentimentos à família. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.